Desde Portugal, nos acompaña el hermano Darley Sanón con su conferencia El Apóstol Pablo a la luz de la comunicação digital. Estimados júniores, é uma grande alegria poder contribuir com essa vossa formação nesse terceiro encontro ibero-americano de juniores. E o tema que fui convidado a falar é São Paulo e a evangelização no mundo digital, ou mais especificamente, como São Paulo nos pode ajudar para a evangelização paulina na comunicação digital social. Que luzes Paulo nos oferece para a missão na presente cultura da comunicação? Trazer algumas luzes, algumas intuições e, obviamente, depois a vossa reflexão também vai trazer também muitas reflexões. Nosso fundador, Padre Tiago Alberione, costumava dizer que São Paulo é nosso pai, nosso modelo, nosso inspirador. São Paulo é o orante, o intérprete de Cristo, o missionário, o arquiteto da igreja, o homem de equilíbrio. Há uma passagem muito interessante no Caríssimo em São Paulo, 147, que diz: São Paulo é o verdadeiro fundador da instituição. Ele é de facto nosso pai, mestre, modelo e protetor. Ele tornou essa família como uma intervenção tão física e espiritual que nem sequer hoje, refletindo, se consegue entender e menos explicar. Tudo é seu, tudo é de São Paulo, o mais completo intérprete do Divino Mestre, que proclamou o Evangelho às nações e trouxe as nações a Cristo. São Paulo tudo inspirou, tudo iluminou, tudo nutriu. Ele foi o guia, o ecônomo, a defesa, o amparo, em todos os lugares onde a família paulina se estabeleceu. Então esse é o nosso ponto de partida, São Paulo. São Paulo como nosso inspirador, como nosso pai, obviamente tem muito que nos inspirar também na evangelização digital. Então ao longo dessa reflexão vamos procurar quais os pontos que de fato São Paulo pode nos instruir hoje, como pode nos inspirar na evangelização através da comunicação digital hoje. E essa conferência ou essa conversa vai estar dividida basicamente em 3 pontos. Primeiro ponto, a questão do conteúdo. São Paulo pode nos inspirar muito quanto ao conteúdo da nossa evangelização. Segundo ponto, a forma. São Paulo também pode trazer muitas luzes sobre as formas, como apresentar o Evangelho. E o terceiro ponto, que talvez seja o principal e aquele que São Paulo nos traz muitas luzes, que é a questão da estratégia. Quais as estratégias da comunicação ou as estratégias de evangelização que podemos utilizar hoje e que foram, obviamente, muito utilizadas por São Paulo no seu tempo. Então, a partir desses 3 pontos, vamos fazer uma reflexão sobre quais as luzes que São Paulo nos traz hoje para a evangelização no mundo digital. Então, o primeiro elemento que Paulo nos ensina ou nos ilumina na evangelização do mundo digital é a questão do conteúdo. Qual é o conteúdo da nova evangelização? O conteúdo da nossa evangelização. Esse conteúdo, obviamente, é o Evangelho, é Cristo. Evangelizar é a nossa missão principal, é a missão principal de toda a igreja, e partimos do conceito de Evangelho, que é anunciar a boa notícia, anunciar a boa nova, a boa mensagem, anunciar esse Cristo que é encarnado e ressuscitado. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o conteúdo fundamental da nossa missão. Foi o conteúdo da missão de Paulo e é o conteúdo da nossa missão como paulinos. Essa é a verdadeira e a primeira e, na verdade, a essencial função da própria igreja, como mandato recebido no Pentecostes. Recordarmos qual foi a frase de Jesus Cristo aos seus apóstolos, disse: Ide e fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos diz um pouco diferente, mas com o mesmo sentido. Marcos 16,15 diz: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia a toda a humanidade. Então essa é a função principal da igreja, anunciar o Evangelho, levar esse Evangelho de Cristo a todo mundo. Então este é o nosso conteúdo. E São Paulo soube incorporar muito bem essa missão e esse Evangelho. Se recordarmos, Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar. Paulo tinha muito presente essa consciência de que a evangelização era uma missão, era uma obrigação. Depois de encontrar com Jesus, depois daquele episódio da conversão no caminho de Damasco, onde Paulo tem um encontro pessoal com Cristo, Paulo
estava perseguindo os cristãos e é arrebatado por Cristo. Quando conhece Cristo, Paulo identifica que não pode fazer outra coisa a não ser anunciar esse Cristo que ele conheceu, levar esse mesmo Cristo que ele presenciou, que ele experimentou em primeira pessoa, a todas as pessoas. Porque, de fato, Cristo transforma a vida de todas as pessoas e Paulo sentiu isso como uma missão muito forte. E isso acabou transformando a sua pregação. Primeiro, na pregação pessoal em cada uma das comunidades que ele foi pessoalmente e fundou, mas depois, se recordarmos também as suas cartas, é muito presente em todos os temas que Paulo desenvolve ao longo das suas cartas, parte sempre de Cristo e do Evangelho. Paulo fala sobre diversos temas, fala sobre a cristologia, sobre a eclesiologia, sobre a moral, sobre questões práticas da vida da comunidade, sobre a própria questão sacramental, sobre a liturgia, o sentido da Eucaristia, mas o ponto central é sempre Cristo, sempre partindo de Cristo. Todos os temas que Paulo desenvolve nas suas cartas, parte do Evangelho que o próprio Cristo pregou e parte da pessoa de Cristo como o ponto fundamental de uma nova vida, uma vida transformada a partir do batismo. Nós somos transformados em Cristo e por isso devemos assumir e ser um outro Cristo, ou devemos imitar Cristo. Paulo, em todas as suas cartas, deixou isso muito presente. E, obviamente, esse é o modo como Paulo nos ilumina na questão do conteúdo. O conteúdo da nossa missão paulina deve ser também o Evangelho, Cristo, como ponto de partida, e depois todos os temas. Se recordarmos, Alberione enfatizava muitas vezes essa questão, falar de tudo cristamente, ou seja, falar de tudo a partir de Cristo, tendo Cristo como ponto fundamental. Então, toda a nossa missão, tudo que nós desenvolvermos, todos os nossos produtos, todas as nossas formas de evangelização devem ter Cristo como ponto de partida. Esse é fundamental, nessa questão do conteúdo, ter Cristo como essencial e depois tudo falar de modo cristamente. É interessante também aqui falar sobre a questão da identidade. Então, pois, de fato, o batismo nos dá uma nova identidade, o batismo nos transforma. E o batismo faz conosco aquilo que Paulo, a mesma experiência que Paulo teve no caminho de Damasco. Uma vez que encontramos com Cristo, não podemos agir de modo diferente. Temos que partir para a missão. Somos enviados, somos discípulos, somos missionários a partir do batismo. Isso nos dá uma nova identidade, mas isso depois desenvolveremos um pouco mais na questão da forma, como essa nova identidade também nos transforma e nos impulsiona. Outro ponto interessante que Paulo nos ilumina é a partir da questão da comunhão. Criar comunhão. Obviamente, a igreja, a evangelização tem essa função específica, que é criar comunhão. Criar comunhão é um dos primeiros objetivos da fé e de toda a ação da igreja ao longo dos vários séculos. E a igreja, o conceito de igreja, na verdade, parte daí. É de eclésia, do grego eclésia, que significa a comunidade, da assembleia convocada e reunida. Então, o sentido de comunhão está já presente no próprio conceito de igreja. Paulo, toda a sua evangelização foi com esse objetivo de criar comunhão e, obviamente, a nossa missão hoje também tem que ter esse objetivo muito concreto, que é criar a comunhão. E quando associamos esse objetivo com a internet, vemos aqui uma ligação muito concreta, não é? Qual é o objetivo principal da internet? O que a internet facilita é criar comunhão, criar ligações, criar nós. Quando falamos em rede, a internet favorece isso. Uma comunhão universal, uma comunhão global, eliminando todas aquelas barreiras territoriais ou barreiras temporais. E o objetivo principal também da internet é criar comunhão. Por isso, há uma associação aqui muito direta, muito concreta. E o mundo virtual favorece, obviamente, muito a criação dessa comunhão. O objetivo das redes é esse, conectar. Conectar significa criar comunhão, criar essa comunhão universal. E aqui uma grande sintonia, então, daquilo Paulo pode nos ensinar muito nisso. Depois, também, quando falarmos das estratégias, há muito presente essa forma de criar comunhão. É interessante o que diz o Sínodo para a Nova Evangelização. Tem uma frase nesse sentido muito interessante, que pode nos iluminar. Diz o Sínodo, que foi realizado em outubro de 2012, em Roma: a transmissão da fé,
que é a ação fundamental da Igreja, leva as comunidades cristãs a articularem com precisão as obras fundamentais da vida de fé: caridade, testemunho, anúncio, celebração, escuta, partilha. É preciso conceber a evangelização como o processo através do qual a Igreja, que é animada pelo Espírito, anuncia e difunde o Evangelho em todo o mundo. Então vemos aqui essa questão da centralidade do Evangelho na nossa missão. Diz ainda o Sínodo: animada pela caridade, permeia e transforma toda a ordem temporal, assumindo e renovando as culturas. Proclama explicitamente o Evangelho, chamando à conversão. E essa também é a nossa função como paulistas. Mediante a catequese e os sacramentos da iniciação, acompanha aqueles que se convertem a Jesus Cristo, ou então aqueles que retomam o caminho do seu seguimento, incorporando-os e conduzindo-os à comunidade cristã. Alimenta constantemente o dom da comunhão entre os fiéis mediante a doutrina da fé, os sacramentos e o exercício da caridade. Suscita continuamente a missão, enviando todos os discípulos de Cristo a anunciar o Evangelho, com palavras e obras em todo o mundo. Então vemos novamente essa ênfase na evangelização. E aqui é interessante esse aspecto, com palavras e obras. Então, na internet também isso é muito presente. Não podemos evangelizar no mundo virtual apenas com palavras, apenas postando palavras bonitas ou frases bonitas. Também é preciso evangelizar através da nossa ação, através das nossas obras. E no mundo virtual, obviamente, essas obras se concretizam através de um testemunho coerente. A Igreja, na sua tarefa de discernimento necessária à nova evangelização, descobre que em muitas comunidades a transmissão da fé necessita de um novo vigor. Aqui o Sínodo convida, obviamente, a encontrar novas formas de evangelização. Mas o essencial é essa mesma ideia que vem desde São Paulo. No centro está o Evangelho. Portanto, qual que é a ideia fundamental? Igreja significa comunhão, assembleia reunida, que é fruto da transmissão da fé e do Evangelho, que é obra, obviamente, da evangelização a que todos somos chamados. E no centro dessa evangelização está sempre Cristo, Jesus. Nunca pode faltar Jesus. É interessante se recordarmos o Evangelho de Lucas, logo no início, no capítulo 2, a cena onde Lucas narra o menino que se perdeu no templo, ou os pais que encontram Jesus no templo. Se recordarmos, essa é a passagem muito interessante para esse aspecto. O texto diz basicamente que quando Jesus tinha cerca de 12 anos, foi com seus pais a Jerusalém, porque era uma tradição, passar a Páscoa em Jerusalém. Mas depois, retornando, depois de um dia, os pais, que estavam junto com uma grande caravana, obviamente toda a família, viram que o menino não estava com eles. Jesus não estava na caravana. O pai, que estava numa parte, naquele tempo as caravanas eram comuns, os homens irem num grupo, as mulheres irem no outro grupo. Jesus, com 12 anos, estava nessa passagem, já não era criança, mas também não era adulto, então José pensou que Jesus, ainda criança, estava com Maria. Maria achou que Jesus, como tinha 12 anos, já se sentia um adulto e estava com José. Então passou um dia, só depois de um dia que deram-se conta de que Jesus não estava com eles nesse caminho de retorno. Isso que é a questão fundamental. No momento em que Jesus e Maria viram que Jesus não estava com eles, que não tinham Jesus consigo, tiveram que voltar. Voltaram para Jerusalém, à procura do menino. Isso é o que toda a igreja também é convidada a fazer. Se não temos Jesus, nossa evangelização, se Jesus não é o nosso centro, somos convidados a parar e voltar, retornar. Nem que isso demore muito tempo, que tenha grande trabalho, e devemos voltar à procura de Jesus. José e Maria voltaram e encontraram Jesus pregando no templo. Só depois o Evangelho nos diz que depois de 3 dias à procura de Jesus é que voltaram a encontrar. E depois de encontrar Jesus pregando no templo com grande sabedoria, impressionando todos os autores, Jesus volta com ele, com José e Maria, novamente para Nazaré, para aquela vida
cotidiana. Mas é interessante o aspecto simbólico desse evangelho. Se falta Jesus, podemos ter tudo. Podemos ter na nossa caravana todas as vestes, podemos ter os camelos, podemos ter todos os nossos objetos pessoais, mas se falta Jesus, que é o essencial, devemos voltar e ir à procura de Jesus. Nossa missão como paulistas também podemos ter os meios, podemos ter grandes instrumentos, podemos ter grandes programas, podemos ter um catálogo editorial muito vasto, mas se sentirmos que falta Jesus, que é o centro, que é o nosso conteúdo essencial, devemos repensar, voltar. Então, essa é uma questão interessante para ajudar na nossa reflexão. Jesus é o nosso conteúdo, Cristo é o centro da nossa evangelização. Paulo nos ensina isso e, obviamente, no mundo digital, esta mesma regra é válida. Então, a primeira lição, questão que São Paulo nos ajuda, é quanto ao conteúdo. E o conteúdo é sempre, partindo de Cristo, falar de tudo cristamente. Essa é a primeira lição essencial. O segundo aspecto que Paulo pode nos iluminar nessa evangelização com os meios digitais é a questão da forma. Como sabemos, o próprio Paulo disse na Carta aos Coríntios que não recorria à sabedoria da linguagem, então não procurou muito a questão da forma. Mas, por outro lado, Paulo também dizia que fez-se tudo para todos a fim de ganhar alguns. Então, vemos que a partir de São Paulo também a questão da forma acaba tendo uma certa importância. Obviamente, o conteúdo é o essencial. O conteúdo de São Paulo fala por si, mesmo que a forma não fosse a melhor, o conteúdo em si das cartas de São Paulo falariam por si. Mas, obviamente, a forma é importante, especialmente nesse tempo em que vivemos, em que existem inúmeras mensagens que são embrulhadas em belas formas e acabam passando como verdades. Se recordarmos, por exemplo, as igrejas evangélicas ou muitas outras mensagens que não tem nada de religioso, de cristão, é uma mensagem prejudicial, uma mensagem, poderíamos dizer, negativa, má, mas que é muito bem apresentada e por isso acaba tendo uma repercussão muito boa no mundo do espetáculo, nesse universo do espetáculo, no mundo da internet, isso é bastante presente. Por isso é importante também termos presente a importância e darmos um grande valor à forma com que também apresentamos esse conteúdo essencial que é o Evangelho. Paulo também pode trazer muitas luzes nesse aspecto, porque Paulo foi de fato multimedial. Se recordarmos a história de São Paulo, certamente terão algumas conferências que serão mais iluminadoras nesse sentido. Paulo foi multimedial. Paulo evangelizou através de inúmeras formas. Paulo, ao longo da sua vida, teve diversos momentos. Podemos recordar, por exemplo, primeiro o anúncio pessoal, depois o anúncio comunitário, a pregação nas sinagogas, nas ruas, nas praças, nos rios, como disse que encontrou algumas mulheres na margem do rio, nos locais públicos, como foi o caso de Atenas, nas comunidades que ele também fundou e, por fim, através das cartas. Paulo não evangelizou apenas através das cartas. As cartas foram uma das formas que ele utilizou nessa evangelização. Pelas suas cartas, então, aprendemos também que Paulo soube adaptar a mensagem a cada público, e isso é importante no mundo virtual, adaptar esse mesmo conteúdo a cada público, a cada destinatário. Como dizia Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, fiz-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Isso é o que nós também, paulinos, somos convidados hoje, fazermos tudo para todos, não no sentido de sermos falsos ou termos dupla identidade, mas no sentido de adaptarmos o melhor possível a nossa mensagem para que ela seja bem recebida pelos mais variados públicos, sejam crianças, adolescentes, jovens, católicos, não católicos, praticantes, não praticantes,
padres ou catequistas ou pessoas que não têm nenhuma ligação. Nesse sentido, devemos a mesma mensagem adaptar para os diversos destinatários. E Paulo nos ilumina nesse sentido. Se recordarmos, por exemplo, também as imagens que Paulo utiliza nas suas cartas, vemos que já é um aspecto interessante. Paulo não seguiu as mesmas parábolas e as mesmas imagens utilizadas por Cristo. Cristo, Jesus, utilizava as suas palavras para transmitir uma mensagem para um público muito específico. Paulo se dirigiu a outro público, muito mais urbano, muito mais culto, talvez, e por isso não utilizou aquelas imagens rurais, como do bom pastor, como da ovelha, mas utilizou outro tipo de imagem, soube adaptar essa mensagem a outro público. Paulo utilizava, por exemplo, imagens bélicas, revestir-se das armaduras da fé, por exemplo, uma imagem, então imagens bélicas, outras imagens dos atletas, todos os atletas correm, mas só um ganha o prêmio, soube utilizar outros tipos de imagens, muitas imagens urbanas também. Então, Paulo, nesse sentido, soube adaptar ao público ao que estava se dirigindo, que era maioritariamente urbano, das grandes cidades. Então esse é o primeiro elemento, multimedial, ser multimedial. Nós, na evangelização no mundo digital, também devemos ser multimediais, utilizar as mais variadas formas possíveis e as formas que são mais próximas e mais compreensíveis pelos nossos públicos. A primeira forma, no entanto, que era muito clara em Paulo, que deve ser muito clara em todos nós, como religiosos, como evangelizadores, como paulistas, é a questão do testemunho pessoal. Essa é a primeira forma. Dar o testemunho é a questão, de fato, central e fundamental no modo como devemos estar presentes nesse mundo digital. Nas redes sociais, por exemplo, não há um efeito nas redes sociais se ao mesmo dia em que nós publicarmos uma frase bíblica ou uma frase de um santo ou fizermos like em uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, não há efeito se no mesmo dia em que publicamos essa mensagem também fizermos like em uma página racista ou fizermos um comentário preconceituoso em alguma outra página. Então, essa questão do testemunho pessoal ou da coerência é fundamental no mundo digital. Não podemos imaginar que vamos transmitir uma mensagem só porque publicamos algumas vezes uma frase bonita. É preciso pensar no conjunto, em todas as ações que fazemos nesse mesmo ambiente. Essa é uma questão de postura, é o conjunto. Então isso é fundamental, a questão do testemunho pessoal. Não se pode, por exemplo, ser sério em algumas publicações e depois ser leviano em outras, achando que não são as mesmas pessoas ou que umas pessoas vão ver uma mensagem e não vão ver a outra. Então, no mundo virtual, todos os nossos amigos, os nossos contatos vão ver todas as mensagens. Então, por isso é importante mantermos essa coerência, se quisermos ter um bom trabalho de evangelização. E Paulo, de fato, se recordarmos, era totalmente coerente em tudo que fazia, na sua pregação pessoal, na sua pregação comunitária, nas suas visitas, nas suas cartas, mantinha sempre a mesma linha, sempre o mesmo padrão, era sempre coerente em tudo que fazia. Mesmo quando, por exemplo, teve que discutir com Pedro para manter a sua postura, defender os seus ideais. Mesmo quando teve que confrontar com esse líder máximo da igreja, Paulo foi coerente, não mudou de opinião só porque estava aqui diante de uma pessoa mais importante. Então isso é importante termos bastante claro. E aqui é interessante fazermos a distinção entre o que é identidade e o que são papéis. Na internet é muito importante ter clara essa diferença. A identidade é aquilo que organiza os significados e os papéis organizam as funções. A diferença entre o que dá significado e o que são simples funções. Na internet, com facilidade, confundimos aqui as duas coisas. Então, na vida é normal desempenharmos muitos papéis, mas temos apenas uma identidade. Então, o que é identidade, segundo um sociólogo espanhol chamado Manuel Castro, dizia que a identidade é a fonte de significado e experiência de um povo. A identidade é o processo pelo qual um ator social se reconhece a si próprio
e constrói significado, sobretudo através de um dado atributo cultural ou conjunto de atributos culturais determinados, a ponto de excluir uma referência mais ampla e outras estruturas sociais. Então, identidade é aquilo que nos define de modo global, enquanto os papéis são aquilo que nós desempenhamos em situações muito variadas. Por exemplo, em casa somos filhos, na comunidade religiosa nós somos juniores, na universidade somos alunos, no apostolado nós somos ou revisores, ou escritores, ou radialistas, ou tipógrafos. Tudo isso são papéis. Por que são papéis? Porque são algo circunstanciais, localizados, e podem mudar ao longo do tempo. Então, daqui a 5 ou 10 anos não vão ser mais juniores, mas vão ser professos, não vão ser temporários, mas vão ser padres ou religiosos. Mesmo na universidade, hoje são alunos, mas daqui a 10 anos podem se tornar professores. Nas famílias, hoje são filhos, podem se tornar pais ou tios ou primos, etc. Então, por isso são papéis. Os papéis são circunstanciais. Os papéis são todos os elementos que mudam, que ao longo do tempo podem mudar. Não nos define. Então, obviamente, nós podemos exercer muitos papéis. Na sociedade exercemos muitos papéis. Mas a questão da identidade não. A identidade é aquilo que nos dá significado. Por isso a identidade é única. E nós, como cristãos, o ser cristão é a nossa identidade. O batismo nos confere essa nova identidade. Não podemos ser diferentes. Ser cristão é o único e em tudo que nós fazemos, seja na universidade, na escola, em casa, na comunidade religiosa, o ser cristão não pode mudar. Tem que ser sempre uma linha condutora, tem que nos definir. E aquilo que, em geral, costumamos falar como ethos. Então, o cristianismo é, de fato, um ethos, é um estilo de vida. É um modo de ser que procede da vivência comum dos princípios, valores, normas, leis e hábitos e que expressam a ideia de bem partilhada pelos membros de uma coletividade, seja ela comunidade, um povo, uma etnia, uma civilização. E como hábito, constância no agir de um indivíduo por meio do qual este incorpora a sua personalidade, aquele ideal de bem ou virtude, e o efetivo por meio de ações, sempre perguntando pelo sentido delas. Então é um modo de ser que envolve não só a dimensão cultural, religiosa, mas todas as dimensões da vida do crente, como a econômica, social, familiar e, obviamente, a virtual. Então, ser cristão confere-nos uma identidade, e essa identidade nos transforma totalmente e deve ser a mesma em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida, seja no ambiente familiar, no ambiente religioso, no ambiente acadêmico e no ambiente virtual. É importante ter essa noção de que o ambiente virtual não é algo separado da vida. Hoje, o virtual, ou aquilo que chamamos de cultura digital, o mundo virtual, na verdade é apenas mais uma dimensão da nossa vida. Assim como temos a dimensão acadêmica, a dimensão escolar, a dimensão profissional, a dimensão familiar, temos hoje a dimensão virtual. Então, é apenas mais um elemento, mais uma dimensão da nossa vida, onde temos que ter uma postura coerente. Não é, obviamente, uma oposição ao mundo real, o virtual não se opõe ao real, é um complemento. Também não é uma fuga do mundo real, mas, por outro lado, também não podemos supervalorizar esse mundo virtual, achando que é um mundo em si e que é completo em si. Então, o mundo virtual é um complemento, tem que estar sempre associado a todas as outras dimensões da nossa vida. Nós somos um conjunto, não podemos fragmentar. Dizer, hoje estou no mundo virtual, então posso agir de tal modo. Amanhã estou aqui com os meus amigos no mundo real, então eu vou agir de outro modo. Isso é impossível. Quer dizer, pode ser uma ilusão e quem age assim está enganando a si próprio e está criando problemas de uma certa esquizofrenia, agindo de modo diferente em ambientes diferentes. Porque, na verdade, as pessoas são as mesmas, só se relacionam de uma maneira diferente, seja no ambiente comunitário, no ambiente familiar ou no ambiente virtual. Então, em cada uma dessas dimensões, ou esses ambientes, nós temos uma determinada postura.
e devemos ter prioridades. Temos uma forma diferente de nos expor e de nos relacionar. Obviamente, o modo como nós nos relacionamos e como conversamos, como nos vestimos, como nos portamos em casa é diferente de como nos vestimos e como nos comportamos no trabalho. O modo como nos comportamos no trabalho, na universidade, por exemplo, o modo como conversamos com as pessoas que nos relacionamos na universidade é muito diferente do modo como da intimidade ou dos temas que conversamos com as pessoas da nossa comunidade religiosa. Então aqui é preciso diferenciar esses diferentes ambientes. E, obviamente, nós temos um comportamento diferente em cada um deles. Porém, em nenhum desses momentos, deixamos aquilo que é o nosso essencial. Então, como eu falava, em todos esses momentos, nós desempenhamos diferentes papéis. Mas, em todos eles, nós mantemos a mesma identidade, que é o ser cristão. Então, é preciso encontrar aqui uma linha condutora para todos esses momentos. E, assim como na nossa vida temos uma ação diferente em casa, na universidade, no trabalho, o mundo virtual acaba sendo mais uma dimensão que precisa ter um comportamento diferente, uma postura diferente, tipo de conversa diferente, com temas talvez diferentes, não expondo-nos tanto questões íntimas, pessoais, mas por outro lado, é preciso manter aquela coerência do ser cristão, que é a nossa identidade, que é a mesma em todos os momentos. Então é preciso fazer essa diferença entre os papéis e a identidade. E essa identidade cristã, obviamente, se relaciona principalmente aos nossos valores, aquilo que nós acreditamos, o que nós defendemos, aquilo que está mais profundo do nosso ser. Isso nós não podemos recusar, ou não podemos renunciar quando estamos conversando com alguém nas redes sociais ou quando estamos evangelizando através das redes sociais. Não podemos mudar a nossa identidade. Se recordarmos as últimas mensagens para o Dia da Comunicação, principalmente nos últimos 3 ou 4 anos, escritas pelo Papa Bento XVI, toca muito bem nesses aspectos. Nesse ano 2013, o tema da mensagem era redes sociais, portais de fé, novos espaços de evangelização. E um dos textos, um excerto desse texto, que eu acho muito interessante, dizia o seguinte: a autenticidade dos fiéis nas redes sociais é posta em evidência pela partilha da fonte profunda da sua esperança e da sua alegria, a fé em Deus, rico de misericórdia e amor, revelado em Jesus Cristo, dizia o Papa Bento XVI. Tal partilha consiste não apenas na expressão de fé explícita, mas também no testemunho, isto é, no modo como se comunica as escolhas, as preferências, juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fala explicitamente dele. Então aqui vemos a associação da forma com o conteúdo. Mesmo quando não falamos explicitamente do Evangelho, a nossa postura deve ser coerente com esse Evangelho. E as nossas escolhas, nossas preferências, tudo que fizemos no mundo virtual tem que ser coerente com a nossa opção como ser cristão, que é o que nos dá identidade. Então, para aqueles que acolheram de coração aberto o dom da fé, a resposta mais radical às questões do homem sobre o amor, a verdade e o sentido da vida, essas questões que não estão de modo algum ausentes nas redes sociais, encontram-se na pessoa de Jesus Cristo. Voltamos novamente à centralidade de Cristo. Por fim, uma citação, também novamente recorrendo ao sino da nova evangelização, há uma questão muito interessante sobre a forma, sobre esse segundo elemento que estamos refletindo. No ponto 91 da alinhamento do sino diz o seguinte: como lemos nos Atos dos Apóstolos, não se pode transmitir aquilo em que não se crê e não se vive. Então, novamente, a questão do testemunho e a forma depende do conteúdo. Não se pode transmitir aquilo em que não se crê e não se vive. Não se pode transmitir o Evangelho sem ter como substrato uma vida modelada pelo Evangelho
e que encontra no Evangelho o seu sentido, a sua verdade e o seu futuro. Tal como para os apóstolos, também para nós é a comunhão vivida com o Pai em Jesus Cristo, graças ao seu Espírito, que hoje nos transfigura e nos torna capazes de irradiar a fé que vivemos e suscitar a resposta naqueles a quem o Espírito já preparou com a sua visita e a sua ação. Para proclamar fecundamente a palavra do Evangelho, é referida a profunda comunhão entre os filhos de Deus, sinal distintivo e anunciador. Como nos recorda o apóstolo João: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, novamente, a questão: o conteúdo que transmitimos depende da forma, e essa forma, como ponto de partida, é o nosso próprio testemunho pessoal. Esse testemunho, a partir desse testemunho pessoal, vamos conseguir encontrar diversas outras formas para transmitir esse Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos então ao nosso terceiro momento, terceiro elemento, que Paulo nos ilumina nesse nosso processo de evangelização no mundo digital ou de missão no mundo, nas redes sociais, na era digital. E esse terceiro elemento é a estratégia. Já vimos o conteúdo, já vimos as formas, e agora vamos ver como Paulo nos ilumina quanto às estratégias de evangelização no mundo digital. E o primeiro elemento é que Paulo também evangelizou as redes, e veremos como Paulo fez isso. Não foram as redes digitais, obviamente, como conhecemos hoje, mas Paulo serviu-se de uma rede de colaboradores e principalmente uma rede de comunidades para poder concretizar e poder potencializar a sua missão. Hoje vivemos, na verdade, um contexto cultural bastante semelhante ao que Paulo viveu. Então, seria interessante vermos primeiro qual que é esse contexto cultural. Se recordarmos, Paulo viveu na época do Império Romano. O Império Romano se caracterizou pela grande expansão que teve, um domínio muito grande durante tudo aquilo que era chamado do mundo conhecido. E essa expansão e esse domínio se deveu grande parte a uma estratégia militar, que foi a construção de estradas. Então, os romanos construíram vias ou estradas por todo o seu império. Durante todo o espaço onde eles estavam presentes, havia essa rede de estradas, uma rede de comunicação. E, obviamente, essas estradas possibilitavam o transporte de mercadoria, possibilitavam a mobilidade das tropas também, mas, claro, ajudavam muito na comunicação e principalmente nessa troca cultural, o contato entre os povos, contato entre as culturas, que enriqueceu muito todos esses povos, diferentes povos que faziam parte do chamado Império Romano. Então, o Império Romano se caracterizou por essa rede de estradas. Hoje, as estradas são digitais, o que chamamos internets ou vias digitais, mas o contexto é bastante semelhante, não é? Se pensarmos, hoje as redes, a internet ou os meios digitais fazem esse mesmo percurso, possibilitam essa mesma troca de comunicação, de informação, de dados e esse mesmo contato entre as pessoas e as culturas a um nível diferente, um nível global, talvez com uma velocidade muito mais rápida, mas é um contexto muito semelhante. No tempo de Paulo utilizou toda essa rede de estradas. Hoje também temos que utilizar a rede que está à nossa disposição, que é a rede digital. Então, o primeiro elemento, Paulo utilizou muito bem aquilo que encontrou. Paulo não construiu nenhuma estrada, Paulo não era dono de nenhuma daquelas estradas, o que significa Paulo não era dono dos meios, não detinha os meios. Paulo era a utilização desses meios. E isso pode nos iluminar hoje. Nós não precisamos ser donos dos meios, não precisamos construir nenhum meio de comunicação. Nós precisamos utilizar bem os meios que existem para fazer uma boa evangelização.
utilizar essa infraestrutura que já está à nossa disposição. A internet já é uma infraestrutura que possibilita muitas coisas, que facilita muito o nosso trabalho de evangelização. De Paulo aprendemos utilizar bem. Então, esse primeiro elemento. É interessante também pensar que quem detém os meios acaba, em grande parte, tendo o poder. O Império Romano construiu as estradas, era o Império Romano que detinha o poder. Hoje, se pensarmos nas grandes companhias, nas grandes redes de televisão, por exemplo, a Rede Globo no Brasil, ou o senhor Carlos Slim, que é um magnata mexicano, detentor de vários meios, quem tem os meios tem o poder e utiliza-os para manipular e para dominar também os povos. Aqui também aprendemos de Paulo e principalmente de Alberione, utilizar os mesmos meios que são utilizados para o poder e para o domínio, mas utilizar para a liberdade e para transmitir a verdade e a palavra de Deus, utilizar os meios mal para fins bons. Então aqui aprendemos também de Paulo e de Alberione, utilizar esses os mesmos meios que são utilizados para fazer o mal ou para dominar, nós devemos utilizá-los de uma forma positiva. Contrapor o mal com os seus próprios meios. Também é um elemento que aprendemos de Paulo. Então, Paulo não criou nenhum meio, Paulo utilizou. E essa é a primeira estratégia que aprendemos de São Paulo e que é muito válida hoje na evangelização nas redes. Devemos saber utilizar bem aquilo que temos à nossa disposição. Seja a televisão, seja o rádio, seja os meios multimediais, seja as redes sociais, sejam os sites ou tudo que a internet possibilita, os satélites e etc. Não precisamos construir, nem precisamos adquirir nenhum desses meios. Devemos saber utilizá-los bem. E também devemos pensar em Paulo não só como um escritor de cartas. Então, nessa questão da estratégia, é importante não pensar em Paulo só como um escritor. Paulo foi muitas coisas antes de escrever as cartas. As cartas foi apenas uma das estratégias. Paulo utilizou várias outras estratégias, iniciando pela pregação, quer dizer, foi aos mais diferentes lugares e pregou pessoalmente. Depois, a fundação das próprias comunidades, quer dizer, a questão organizativa, organizar as comunidades e comunidades com planeamento. Quer dizer, essa também é outra característica de São Paulo que devemos aprender hoje. Paulo trabalhava com núcleos que depois se multiplicavam e essa que é a dita evangelização em rede de São Paulo. Paulo formava comunidades, depois essas comunidades formavam outros núcleos ou outros nós e entre elas havia uma grande comunicação e uma troca, uma partilha e uma comunhão muito grande. E isso tudo formavam redes de pessoas e de comunidades. O interessante das redes é que todos os nós estão interligados. Se pensarmos numa rede, não só da internet, mas pensarmos numa teia, por exemplo, de aranha, todos os nós estão interligados. Há uma ligação muito grande entre eles. Alguns mais distantes, outros mais próximos, mas de qualquer ponto pode-se chegar a outro ponto. Qualquer nó pode transmitir uma informação, um dado, um conhecimento, um apoio, ou mesmo troca de pessoas, como acontecia nas comunidades de Paulo, a qualquer outro desses nós. Eles estão todos interligados. E como estão interligados, há sempre uma comunhão muito grande, uma troca de tudo aquilo que é fundamental. E se queremos hoje ser como São Paulo, então devemos aprender também nesse sentido. Devemos vê-lo no seu conjunto e aprender com todas as suas ações. Depois desse primeiro anúncio, então, é preciso dar formação. Isso aprendemos de Paulo. Depois do primeiro anúncio, é preciso dar formação à comunidade, criar os líderes, escolher e formar os líderes dessa comunidade, organizar estruturalmente também essas mesmas comunidades e depois, no momento seguinte, animá-las de várias maneiras, respondendo principalmente aos seus problemas e também ajudando a solucionar todas aquelas dificuldades cotidianas. Então, a primeira lição que aprendemos de São Paulo, ou a lição fundamental,
Nesse século em que viveu Paulo, primeiro século, Paulo encontrou e utilizou a rede de estradas criada pelo Império Romano. No século XXI, devemos descobrir e utilizar as redes sociais e a grande rede digital, a internet. Então, a dinâmica é a mesma, a lógica é a mesma, o método é o mesmo. A estratégia também pode ser a mesma. O que mudam são os meios e são os atores dessa evangelização. Então, Paulo explorou muito bem as redes, especialmente essa rede de colaboradores e as redes de comunidades. Paulo transcendeu o seu mundo, saiu do judaísmo para explorar outros ambientes, ou até mesmo um outro continente. Saiu do Médio Oriente e chegou à Europa, explorou outro continente. Hoje se fala muito do continente digital. Então, Paulo ensina-nos a transcender, sair do nosso mundo para ir em busca desse outro continente que também precisa ser evangelizado. Paulo utilizou muito a rede de pessoas e rede de comunidades, mas a rede, basicamente, o que é uma rede? Uma rede é um conjunto de entidades, que pode ser objetos, pessoas, instituições, grupos ou qualquer outra entidade, que está ligada uma a outra, permitindo assim a circulação de elementos materiais e imateriais. Então, não só troca de coisas, de objetos e de produtos, mas também possibilita essa troca imaterial, que é cultura, que é informação, que é tudo que pode ser partilhado. E o mais interessante de uma rede é que todos esses nós, então, estão interligados. Hoje vivemos numa chamada sociedade em rede, e os juniores que quiserem aprofundar essa questão, existe um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells que aprofundou muito bem essa questão, analisando todos os elementos da sociedade em rede, não só a questão religiosa ou informacional, mas economia, cultural, política, social. Isso pode ser um meio de aprofundamento, num livro chamado A Era da Informação. Esse sociólogo pode também iluminar-nos sobre algumas questões. E o que é basicamente a dita sociedade em rede? Então, é o tempo e o espaço onde vivemos hoje, que é caracterizado principalmente pelas transformações da economia, da política, da cultura, da organização empresarial e social, introduzidas, obviamente, pelas redes tecnológicas. Então, essa sociedade em rede é fruto de três elementos principais, três grandes mudanças. Uma é a mudança cultural, que foi com os movimentos de contestação cultural do maio de 68, depois a Guerra do Vietnã e todos os movimentos consequentes. O segundo elemento é a questão tecnológica, com os computadores e o nascimento da internet em 1969, que possibilitou as novas estradas, se fizermos a comparação com o Império Romano. E o terceiro elemento é a mudança econômica, principalmente com a crise global do petróleo na década de 70 e a busca dos novos mercados que culminou numa grande globalização da economia. Então, nesse novo contexto cultural em que vivemos, a sociedade em rede, as redes constituem essa morfologia social e a difusão da lógica das redes modifica de forma substancial a operação e os resultados do processo produtivo e de experiência, poder e cultura, nos diz esse sociólogo. A organização em rede em si não é novidade, como nós podemos ver a partir dessa organização das comunidades de São Paulo. Mas o que é novo aqui é a questão da tecnologia e o digital como infraestrutura dessa rede social. A evolução das redes, obviamente, é facilitada por elas serem estruturas abertas, capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam comunicar dentro da rede, ou seja, desde que partilhem os mesmos códigos de comunicação. Então, as primeiras comunidades cristãs, obviamente, estavam estruturadas em redes, se recordarmos todas as comunidades e a grande troca que existia entre comunidades, troca de pessoas, troca de informação, as próprias cartas funcionavam como uma espécie de circular, não é? Que passavam por várias comunidades, mostram essa estrutura em rede das primeiras comunidades, e essa estrutura em rede se caracteriza principalmente por ser uma estrutura horizontal, onde não existe um centro, não existe uma liderança
clara, mas todas elas acabam tendo uma certa autonomia, uma vida individual, mas de certo modo ligados entre todos. Então essa estrutura, sem um centro diretor, uma estrutura horizontal, sem essa estrutura hierárquica que em geral vemos nas empresas e na própria igreja depois do século III, então durou exatamente esse período de 3 séculos mais ou menos. As primeiras comunidades se caracterizam por essa estrutura mais horizontal, em rede. Depois de se tornar uma religião oficial do Império, principalmente com Constantino, mudou-se aqui um pouco a estrutura da igreja. Mas para mostrar um pouco que as redes, essa estrutura em rede não é novidade. Então, o que a internet traz de novo é só a velocidade do digital, só o suporte. Na verdade, a lógica já existia no tempo de São Paulo. E São Paulo utilizou muito bem, então, essa estrutura. Uma igreja que não era hierárquica, uma igreja que era muito de comunhão, de participação. Pelas cartas de São Paulo vemos os conceitos que depois foram retomados pelo Concílio Vaticano II, de povo de Deus, de templo do Espírito, de corpo de Cristo, porque de fato essa era a estrutura que caracterizava a igreja naquele período e que o Concílio Vaticano II retomou muito bem esses elementos. O próprio concílio pode nos também trazer muitas luzes nessa nova organização em rede que é necessária também para as nossas comunidades e para nossa estratégia de evangelização hoje. Mas é importante, voltando à questão da forma que falávamos no segundo ponto, é importante na nossa estratégia também ter critérios. E esses critérios passam exatamente por aquilo que falávamos, da autenticidade, da veracidade, da coerência, de dar um testemunho de fé e de Cristo, um testemunho pessoal e coerente. Então, a estratégia também depende da forma. É preciso ter critérios para a elaboração dessa estratégia de evangelização em rede, como tínhamos para a forma. Uma diferenciação interessante que é preciso ter em consideração nessa nova estratégia que devemos adotar para a evangelização em rede é o conceito de mass media ou cross media. Durante muitos séculos e quando nós paulinos fomos fundados, em 1914, era muito presente o conceito de mass media. Existia um emissor, uma mensagem e depois muitos receptores ou muitos destinatários. Hoje essa lógica muda um pouco, porque já não existe não é mais essa lógica direta, um emissor e muitos receptores, mas de certo sentido no mundo da internet e essa também é um pouquinho de como funciona a estrutura em rede. Todos ao mesmo tempo são emissores e todos são receptores. Todos de certo sentido são autores e editores e todos acabam sendo receptores. Então não é mais o conceito de mass media, quer dizer, evangelizar as massas, mas de cross media, quer dizer, utilizar essa interligação entre todas as mídias e todos também têm uma participação. E aqui, nesse processo de cross media, cada vez mais é fundamental o conteúdo e a forma. Então, para podermos ter um destaque no meio de toda essa grande miscelânea de mensagens e onde todos também querem ser emissores, é preciso se destacar em algum aspecto. E nós, paulinos, devemos nos destacar pelo conteúdo, pela forma e pela estratégia, como aprendemos de São Paulo. Então, nesse conceito de cross-media também significa que o emissor não tem mais a palavra final. Nós, como produtores de conteúdo, não temos a versão definitiva. A igreja já não é mais aquele ponto referencial ou o último referente para os seus conteúdos. Hoje há uma disputa muito grande e é preciso ter consciência de que a nossa mensagem também vai entrar em concorrência com muitas outras mensagens. Por isso que é importante ela ser especial e muito bem tratada. E é uma mensagem entre muitas. E aqui novamente aprendemos com São Paulo. Então, ao escrever aos Coríntios, Paulo menciona essa colaboração coletiva que ajudou na construção da comunidade aos Coríntios. Se recordarmos do texto de 1 Coríntios 3:4, Paulo dizia o seguinte: quando alguém declara, eu sou de Paulo,
e o outro diz, eu sou de Apolo, não estareis a comportar-vos como qualquer um? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores, através dos quais fostes levado à fé. Cada um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Então é interessante, esse é um pouquinho o conceito de cross-mídia que pode também iluminar hoje nas redes sociais. Se pensarmos que não existe mais só um que transmite e um que recebe. Quer dizer, é no mesmo sentido. Paulo é aquele que plantou, Apolo é o que regou, mas Deus é que fazia crescer. Então na evangelização do mundo virtual acontece algo mais ou menos semelhante. É difícil saber ao certo quais vão ser os resultados, é difícil saber quem é o responsável pela evangelização, mas todos devem contribuir, todos devem seguir, dar a sua parte, como Paulo, como Apolo, todos devem dar a sua parte, não formando grupos, mas contribuírem para o mesmo resultado final. E o importante é saber que todos são instrumentos, todos somos apenas servidores, não é? Deus no fundo é que faz crescer, é o que impulsiona a nossa missão, é o que nos impulsiona, nos anima para essa nova missão. Então hoje poderíamos dizer algo como eu postei, o João tweetou, o Paulo fez like, o Pedro partilhou e assim por diante. Não é nessa mesma lógica que Paulo dizia na sua carta aos Coríntios, hoje também podemos associar a internet, e é difícil saber ao certo de onde surgiu uma mensagem, porque ela vai ser partilhada e transmitida em muitos outros meios, em muitos outros ambientes, em muitas outras redes. O importante é que todos são personagens nessa evangelização, nessa rede, e precisa ter consciência disso. E por isso trabalhar para essa construção coletiva, para esse bem comum, para esse resultado comum e eficiente. Então, quanto maior a repercussão, quem está habituado às redes sociais certamente vê isso, como dizemos, quando algo é viral, quer dizer, quanto mais partilhas, quanto mais repercussão, melhor, não é? Mais pessoas vão ser atingidas e mais distante a mensagem vai, muito mais será o alcance dessa mensagem. E aqui não importa quem plantou, quem regou, se associarmos novamente a Paulo, não importa quem foi o ponto de partida e nem quem foi o primeiro a partilhar, importa de fato é o resultado final e quem está por trás de tudo isso, que é Cristo, que é Deus. Importa é o conteúdo dessa mensagem e os seus resultados. Novamente, vimos a centralidade de Cristo no nosso apostolado. Então, o apostolado paulino é um apostolado coletivo, não é um apostolado individual. E como sendo um apostolado coletivo, deve ser, obviamente, em rede, porque essa é a sociedade em que vivemos. Rede nacional e uma rede internacional. Essa é a organização que deve também nos caracterizar. Paulo contou com a colaboração de muitas pessoas. Por exemplo, Barnabé, que o acompanha em algumas viagens, Marcos, Lucas, tem Tito e Timóteo, que depois foram destinatários de algumas cartas. Ele menciona inúmeras pessoas também nessas cartas, Silas, Apolo, Priscila e Áquila, e etc. Paulo contou com a colaboração de muitas pessoas e, de fato, considerava todas elas importantes no processo de organização. E essa organização faz parte de todas as comunidades. Então, é uma organização que hoje poderíamos dizer internacional. Por isso, é importante valorizarmos a organização internacional como colaborativa e não pensando a partir do nosso ponto de vista. E valorizar também os nossos diversos organismos internacionais que também ajudam na concretização dessa nossa missão. Então, voltando ao conceito de mass media, hoje nós não pregamos as massas. E Paulo também nunca pregou as massas, né? Paulo pregava as pessoas concretamente, as pessoas e as comunidades, a personagens concretos, as pessoas vivas, e não eram personagens abstratos. Paulo sabia exatamente a quem se dirigia. Algumas cartas ele menciona exatamente o nome de uma família, de uma pessoa, porque Paulo tinha esse contato pessoal, essa ligação íntima que faz a diferença, no processo de evangelização. Então,
Cada vez mais é mais forte o tema do nosso 7º capítulo geral, de 1998, que dizia: nossa paróquia é o mundo. Na Sociedade em Rede isso é claro, a nossa paróquia é o mundo. Todos os nossos projetos devem ter essa perspectiva de serem globais, de serem internacionais ou envolverem diferentes núcleos, diferentes nós numa única rede. Nesse sentido, não podemos falar da internet como um púlpito. Entra também no conceito de mass media. A internet não é um púlpito, porque se pensarmos no púlpito, o que é o púlpito? É uma pessoa que faz um discurso para uma multidão ouvir. Então a internet já não funciona esse conceito de púlpito, porque o púlpito é distante, o púlpito é frio, o púlpito é algo que já não diz nada às pessoas. Hoje faz muito mais sentido em falarmos em ágora ou Areópago. Se prestarmos atenção também mesmo nas mensagens dos papas, desde João Paulo II e depois Bento XVI, para a mensagem do Dia Mundial da Comunicação, também houve essa mudança de conceito. João Paulo II falava muito do termo fórum, depois o Papa Bento XVI iniciou as primeiras mensagens falando em púlpito, mas logo passou para o conceito de Areópago e hoje já fala, nessa última mensagem para 2013, falava em ágora. De fato, esse é o conceito, porque a internet é hoje essa grande praça pública, onde todos têm o mesmo direito de manifestar, de apresentar a sua mensagem. O que é preciso é saber como apresentar e como destacar essa mensagem no meio de tantas outras. Mas a internet é esse Areópago ou essa ágora, onde todos têm o mesmo direito, todos estão ao mesmo nível de participação. Então, no mundo virtual falamos de uma grande praça pública, onde todos disputam esse mesmo espaço. Mas é preciso diferenciar. Todos se sentem no direito de falar, de intervir, de comunicar, de partilhar. Falamos em um novo Areópago. Assim como São Paulo pregou no Areópago de Atenas, hoje nós devemos pregar nesse Areópago digital. Então essa é outra mensagem que Paulo também nos transmite. A nossa missão se realiza hoje nessa nova ágora, que é digital, e não num púlpito, nem num continente, que também o continente remete à ideia de algo estrangeiro, algo de fora. E a vossa geração, principalmente a geração depois de 1990, já não vivem, não são imigrantes digitais, por isso não há sentido falar em continente digital. Vocês são chamados os nativos digitais, já nasceram nesse universo. E por isso o conceito de continente já talvez não se aplique muito bem. É melhor falar dessa nova dimensão, ou do espaço virtual, o ambiente virtual. Porque não é um outro continente que precisa ser evangelizado, que precisa de uma deslocação para chegar até lá. Já fazem parte, isso já é um ambiente natural da vossa geração. Então, assim como Paulo nos ensina o conteúdo e a forma da evangelização hoje, também nos ensina quais as estratégias. Paulo pode nos iluminar muito quanto às estratégias a adotar nesse processo de evangelização e na concretização da nossa missão como paulistas no mundo da comunicação e especialmente no mundo da comunicação digital. Vivemos num ambiente muito parecido, como vimos, vivemos numa espécie de revolução dos meios de comunicação. Paulo vivia no Império Romano, que revolucionou a comunicação através das estradas. Hoje vivemos num contexto de revolução da comunicação através do ambiente digital. Mas podemos aprender muito, certamente, do modo como Paulo pensou e desenvolveu a sua estratégia de evangelização. Hoje pode nos iluminar muito no nosso processo também, concretização da nossa missão como paulinos. Estimados juniores, para sermos verdadeiros discípulos e missionários, como pede o projeto de evangelização latino-americano da última conferência de Aparecida, precisamos de fato transmitir e testemunhar não só a teoria, mas também a prática. Então esse é o sentido do ethos cristão, esse é o sentido do ser verdadeiro cristão, imitador de Cristo, como nos ensinou São Paulo. E o homem contemporâneo ouve muito mais as testemunhas do que os doutores. Então no processo de evangelização é interessante ter isso presente.
Hoje devemos muito mais dar testemunho do que fazer grandes discursos. E Paulo nos ensina muito bem isso, como vimos, através dos 3 pontos fundamentais. O conteúdo. Paulo pode iluminar muito o conteúdo da nossa evangelização, que partindo de Cristo, como Cristo sendo como centro e o essencial, falar de tudo cristamente. Paulo também pode nos iluminar muito na questão das formas, dando um testemunho verdadeiro, sincero, mas multimedial, utilizando as várias formas, desde o anúncio pessoal, a organização de comunidades, as visitas, a animação e também as cartas, como pensar em Paulo no seu conjunto, várias formas, multimedial. E nesse mesmo sentido, Paulo também ensina-nos que devemos ter estratégias de evangelização e devemos ter boas estratégias, principalmente para poder concorrer com os mais variados mensagens ou instituições ou correntes que existem no mundo contemporâneo. Paulo, na sua evangelização em rede de comunidades e de pessoas, ensina-nos também muitas estratégias úteis para a evangelização hoje. Então, esses são os pontos fundamentais que gostaria de ter presente, que refletissem e que certamente aprofundassem. Aprendemos de Paulo a ser primeiramente de Cristo, agarrados por Ele, ensinados por Ele, tendidos para a frente e estendidos para Ele, como recebedores da sua graça, como se em tudo que somos e fazemos vivêssemos permanentemente colados a Cristo, até nos tornarmos de fato seus verdadeiros imitadores. Segundo ponto para a vossa reflexão. Aprendemos de Paulo que a evangelização deve começar não tanto por apresentar ideias, mas por proporcionar encontros. Encontros de modo a facilitar o verdadeiro encontro, que é com a pessoa de Cristo, com base na identidade e da missão de cada cristão. No mundo paganizado, insensibilizado, de braços caídos, ao qual é preciso levar o lume de Cristo. Lembrem da ideia do Areópago contra o púlpito. O mundo digital precisa de fato de testemunhas da fé e não dos doutores que vão a um púlpito propagar uma verdade inquestionável. Precisamos de testemunho mais do que doutores. O terceiro ponto que aprendemos de Paulo é que ninguém evangeliza sozinho, decorrendo daí a absoluta necessidade de chamar, apoiar, formar muitos e bons cooperadores, com uma metodologia de evangelização, assente numa relação personalizada, íntima e calorosa, coração a coração. O título de cooperadores mostra que no trabalho de evangelização não há trabalhadores solitários, não há trabalhadores por conta própria. É preciso uma rede de evangelização, uma rede de pessoas e uma rede de comunidades. E isso não a nível local, mas a nível também internacional. Um quarto ponto para ajudar na vossa reflexão é que aprendemos de Paulo a dar testemunho de Cristo, com uma dedicação maternal e paternal, a cada um e a tempo inteiro, gerando novos filhos, gerando filhos na fé, dando-os à luz na dor, acalentando-os, exortando-os um a um, portanto com tempo e total dedicação, com persistência, com paciência, com zelo. É a questão da identidade. Ter presente que no mundo digital é muito importante diferenciar a nossa identidade, que é ser cristão, dos vários papéis que desempenhamos. Então, essa mensagem, espero que tenha contribuído com a vossa reflexão e também proporcione boas conversas, diálogos e um aprofundamento que pode ser certamente muito útil na vossa formação como juniores, nesse encontro de juniores, mas também que contribua especialmente para o vosso ser paulinos, para o vosso futuro como evangelizadores, através dessa bela missão iniciada pelo Beato Alberione, mas inspirada em São Paulo. Então, que esse encontro também seja um propulsor de novas formas de realizarmos a nossa evangelização e a nossa missão no mundo da comunicação.